Número legal, declaro abertos os trabalhos da 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, hoje, 21 de maio de 2013, às 14h55. Solicito ao vereador John Lennon que faça a invocação divina. O negócio aqui. Acontece. Fabinho, dá um jeito de Como é de costume de Vossa Excelência, gostaria, inclusive, de consultar todo o plenário, para que se faça a inversão da pauta do dia, onde a gente começa pela ordem do dia e retorna ao expediente, uma vez que alguns colegas têm alguns compromissos, precisam se retirar um pouco antes. Eu coloco em discussão esse pedido do vereador Clodo, e até justificando o pedido, eu sou um dos que preciso sair, fui convidado pelo conselheiro Dimas Ramalho, o conselheiro que é o auditor das contas da nossa Câmara, para estar em São Paulo com ele agora às 17 horas. E como eu também quero falar muito com ele, eu preciso estar lá. Foi a agenda e a data que ele pôde nos atender. Então, eu vou inverter, colocar a discussão em inversão da pauta. Depois peço para o vereador Merinha dar continuidade à sessão e, por isso, coloco em discussão o pedido da inversão de pauta. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Não. O nosso primeiro item da pauta de hoje é um projeto de discussão única do projeto de lei. Você viu esse processo? Ao segundo secretário que faça então a leitura do primeiro item da pauta de hoje, por favor. Discussão única do projeto de lei de número 46/2013, de autoria do vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, que institui no âmbito do município de Hortolândia a obrigatoriedade do exame oftalmológico, acuidade visual, em todas as crianças da rede municipal de ensino e da outras. Senhor presidente. Sim, nobre vereador. O vereador Merinha está pedindo vista, coloco em discussão o pedido. Não havendo vereadores contrários, há algum vereador contrário ao pedido de vista? Não havendo, está acatado o pedido de vista do vereador pelo tempo regimental. Deixa eu só esclarecer. Nobres vereadores, nós temos 1, 2, 3, 4. O próximo item da pauta são 4 projetos de decreto legislativo que concede título de cidadão hortolandense. De minha autoria, para o proprietário da Uniesp, que é a faculdade que fica ali no Jardim Amanda, pelo programa de ensino que ele desenvolve em relação ao aluno que entra, ele faz o FIES e, na saída, a faculdade paga o estudo dele. Esse é um. O outro é um título de cidadão, 2 títulos apresentados pelo vereador Jair Padovani, já conversado conosco, inclusive, que é um para o secretário de... Não, não está, tiraram o nome da pauta. É o secretário
Jurandir Fernandes e o Joaquim Gomes, não é? Joaquim Lopes. Havíamos feito essa situação. E um outro, do vereador Regis, que é concedido ao Fernando Gomes de Moraes, ex-secretário de inclusão da pasta lá no Executivo. Então, assim, para que a gente, se alguém tiver algum obstáculo em relação a alguma das questões, então era importante parar a sessão para a gente falar, senão a gente colocar isso em discussão para não ficar depois uma caracterização como já foi no passado. Podemos fazer, então? Então, o primeiro item, solicito ao segundo secretário que prepare a urna. Nós vamos chamar os vereadores, você vem e vota sim ou não. Votação secreta. Podemos unificar e fazer, como são todos títulos, e fazer uma votação só? E o resultado considera-se o todo? Sem problema? Perfeito. Você faz? Precisar dar 4 vistos, tá bom? Chama o Regis para mim. Dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira. Meirinha, 4 vistos, viu? Acho que é melhor pôr essa caneta lá. Assina lá, John Lennon, faz favor. Clemilda, você minha... assinou as 4? Muito bem. Edmilson Marcelo Afonso. Por favor. Ah, não, esse aí, meu senhor. Edivan Campos de Albuquerque. Você levou embora? Quem levou embora a caneta? Não, então, leva. Sim, senhor. Edivaldo Souza Araújo, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, beleza. Assinatura dessa no checão dele, isso vale muito. João Pereira da Silva. Sim, senhor. Ai, coitado. José Nazareno Gomes. Sim, senhor. Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício,
É um só, meu filho. Sim, senhor. Valdeci de Jesus. Você tem que aguardar, não tem nada. Projeto de lei é teu, cara. Edivaldo Souza Araújo, está aqui. Todos, querido. Já assinou todos eles? Deixa eu só... Regis Atanásio Bueno. Assina aí a folha, enfim. Deixa a caneta aí, quem está levando a caneta embora. Valdecir Alves Pereira. Tá... Paulo Pereira Filho. Meirinha assinou? Assim pega, fica. Aparecido Antônio Meira. Todos estão aqui presentes, né? Esse é o primeiro, segundo. Clodomiro Benedito Gonçalves. Desculpa, viu? Por 14 votos, os vereadores presentes, foi concedido os 4 títulos de cidadão hortolandense ao Fernando Gomes de Moraes, ao Jurandir Fernandes, ao Joaquim Lopes e ao Fernando Costa. Declaramos. Proclamei o resultado. Pode. Querido, nobres pares, eu convido agora o vice-presidente para que ele possa assumir os trabalhos e aí, então, iniciarmos o expediente e eu vou a São Paulo, lá na reunião no Tribunal de Contas com o conselheiro Dimas Ramalho. Guarda isso aqui. Beirinha.
Foram apresentados no expediente a leitura de 25 expedientes do Poder Executivo, de primeiro expediente diverso, que estão relacionados na pauta eletrônica e distribuídos aos senhores vereadores em plenário, aonde eu peço ao segundo secretário que faça a leitura da segunda leitura. Leitura do projeto de lei complementar, projeto de número 4/2013, de autoria do Poder Executivo, que cria cargos de engenheiros. Projeto de lei complementar de número 5/2013, de autoria do vereador João Pereira da Silva, que dispõe sobre recebimento pelas agências bancárias de contas de água, luz, telefone, taxas e impostos municipais, estaduais e federais, de qualquer valor, no âmbito do município de Hortolândia. Projeto de lei número 60/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alterações na lei de número 2.298, de 23 de outubro de 2009, que dispõe sobre empreendimentos habitacionais de interesse social no município de Hortolândia e dá outras providências. Projeto de lei 61/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração na composição da estrutura e atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Projeto de lei 62/2013, de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo, que introduz alteração na lei 2095, de 10 de julho de 2008. Projeto de lei 63/2013, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a fixação de cartazes em casas lotéricas, dispondo sobre a proibição de venda de bilhetes lotéricos a menores. Projeto de lei 64/2013, de autoria do vereador John Lennon, que institui a Semana Municipal do Ciclismo no município de Hortolândia e dá outras providências. Foram encaminhados 47 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias. O quarto item, leitura e discussão e votação de 26 requerimentos e uma indicação, onde eu peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento do vereador João Pereira da Silva. Requerimento 465/2013, que requer informações sobre varreção das ruas no Parque Santo André, Jardim Campos Verde, Jardim Everest, Jardim do Bosque, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Santa Amélia, Parque dos Pinheiros, Jardim Santana, Remanso Campineiro, Jardim Santa Clara do Lago 1 e 2. Requerimento 466/2013, que requer informações sobre a construção de ciclovias em nossa cidade e junto à Ponte da Integração Leste-Oeste e demais localidades do município de Hortolândia. Requerimento 467/2013, que requer informações sobre limpeza de terrenos baldios abandonados com mato alto. Requerimento 486, que requer informações sobre a Lei Municipal 2.349/2010, sua regulamentação e fiscalização. Requerimento 487/2013, que requer informações sobre operação tapa-buraco nas ruas do Jardim São Sebastião. Requerimento 488/2013, que requer informações sobre Plano de Governo 2013-2016, referente aos projetos de infraestrutura, canalização de esgoto e urbanização da área verde, localizada entre as ruas 7, do Recanto do Sol e das ruas Rio Grande do Sul e Paraná, no Jardim São Jorge. Todos os requerimentos de autoria do novo vereador João Pereira da Silva. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra o autor, professor João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, tem alguns requerimentos aqui, mas eu gostaria de discutir sobre basicamente 3 requerimentos. O primeiro é que requer informação sobre varreção de ruas, principalmente na área central aqui da nossa cidade, né? Que é a área na onde eu moro e atuo mais ali, a gente tem recebido muitas reclamações dos moradores, né? Então eu questiono o prefeito municipal, a questão do departamento aí, né, que é competente, né, para se fazer a varreção das ruas da nossa cidade, né?
os nobres pares aí sabem, basicamente se faz a varreção das ruas ali do Jardim Mirante, mas Campos Verdes, Santa Clara 1, Santa Clara 2, Jardim Everest, Santa Amélia, Santo André, né? Jardim do Bosque, o Jardim Santa Rita, Pinheiros, Remanso. Eu acho que assim, pessoal, é de fundamental importância hoje a questão da limpeza da cidade. Eu vim de cidades pequenas do interior do estado de São Paulo, cada nobre par aí deve conhecer alguma realidade. Acho que a questão da limpeza reflete na saúde do cidadão no dia a dia. Infelizmente, nossos moradores hoje não têm o hábito, né, de estarem fazendo a limpeza, né, na frente da sua residência e assim por diante. E acho que esse é um papel fundamental do poder público. Eu acho que, no mínimo, semanalmente ou quinzenalmente, tem que se fazer essa limpeza. A quantidade de entulhos hoje, não sei, cada nobre par aí tem a realidade de cada bairro, que nós temos hoje na frente das residências, é muito grande. Hortolândia é uma cidade que está num patamar de desenvolvimento, né, e de crescimento muito grande. Mas nesse aspecto, né, da limpeza da cidade, está deixando muito a desejar. Outra coisa também que tem revoltado os cidadãos, né, e acho que cada nobre par aqui tem tido a preocupação, há muitos terrenos baldios, com muito mato alto. Ratazanas estão invadindo as casas das pessoas. Esse problema da dengue, se não bastasse isso, o problema da violência. Animais peçonhentos. Acho que a prefeitura tem que tomar uma atitude mais drástica com esse tipo de investidor que compra o terreno e abandona. Olha aqui ao redor aqui, a realidade que nós temos próximas aqui, né, do Parque Gabriel, gente. Isso é um absurdo. Eu acho que a prefeitura tinha, primeiro, notifica os proprietários desse terreno. Dá um prazo para a limpeza. Segundo, não limpou, a prefeitura vai lá e limpa. Limpou, cobra o serviço no carnê de IPTU. Gente, não dá mais para brincar. Isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança, é uma questão de higiene, é uma questão de limpeza, da boniteza. Não basta só passar o cal nas avenidas, gente. Então, acho que assim, a secretaria aí, não sei qual que é a secretaria, acredito que é serviço urbano, tem que tomar uma atitude drástica com isso aí. E se não bastasse isso, hoje chegando aqui na sessão, aqui ao redor da Câmara Municipal, você tem uns 7, 8 focos de queimada. Pô, terreno que não limpa. Aí o cidadão vai lá, acha que riscar um palito de fósforo, bota fogo, e aí os problemas respiratórios. Hoje tivemos aqui reunião com a secretária da Saúde, Paula Nista, falando que duplicou o atendimento na área da saúde nesse mês de abril e nesse mês de maio. Então, acho que assim, poder público, eu espero que o prefeito Meira pegue aí, eu não sei se é serviços urbanos, se é questão de obras, mas tem que se fazer um mutirão para limpar esses terrenos baldios na nossa cidade. E a todo custo dar um ultimato para os proprietários para que se faça a limpeza. Ele não fez a limpeza, a prefeitura vai lá e faz, depois aplica, manda conta para ele no IPTU do próximo ano. Porque senão não tem condições, gente. Eu estive visitando também, ali na área do Jardim São Jorge, divisa ali com o Recanto do Sol, tem uma área verde ali muito grande. E os moradores têm uma preocupação, pelo menos nessa questão da infraestrutura, né, do esgoto, da canalização, de parque linear. O prefeito tem feito um trabalho muito bom, buscado recursos a nível federal, a nível estadual, dando a contrapartida do município. E ali, aquela área é uma área muito carente nessa questão de lazer, de recreação. Os moradores querem que criem uma praça ali. Eu estive percorrendo lá a região na semana passada e vi que agora o que está acontecendo? As pessoas estão jogando entulho, estão jogando lixo, tem um esgoto lá que corre a céu aberto, tem várias nascentes de água ali naquela região. E é uma área muito grande, que se o poder público municipal pudesse fazer uma limpeza ali, uma canalização, e depois a Sabesp vir, né, colocar o emissário ali também, né, da rede de esgoto, solucionaria bastante, né, a situação daquela população ali, que não tem nenhuma área de lazer próxima ali, né, ao Recanto do Sol, ao Jardim São Jorge, depois mais para baixo a Auxiliadora, né. Então, acho que assim, temos que cobrar, né, do poder público essa situação, né, não sei se é para agora, né, acredito que demore mais um pouco, mas já está fazendo um planejamento para que possa atender os moradores daquela região ali. Inclusive criando depois ali pista para caminhar, ciclovia, né, tem muitas árvores grandes, né, naquela região que poderia ser aproveitadas, né, para fazer
compor a paisagem ali, né? Então, acho que assim, fazer quiosques, parquinhos para as crianças, numa área muito carente, muito esquecida da nossa cidade. Então, é isso aí, nobres pares. Eu tenho mais outros requerimentos aqui, mas gostaria de contar com a atenção e aprovação de vocês aí, de todos os documentos elaborados aí de minha autoria. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, eu quero parabenizar o vereador João Pereira pela propositura. Todos os requerimentos de grande importância, entendo eu que os assuntos aqui tratados é de extrema urgência e importância no sentido de trazer para o morador de Hortolândia uma situação de bem-estar melhor em busca da qualidade de vida tão almejada por todo cidadão hortolandense. Mas quero me ater ao requerimento que solicita informações com relação à área lá do Recanto do Sol e Jardim São Jorge. Sou morador naquela região ali, do Nova Hortolândia, Auxiliadora. E Vossa Excelência tem razão, vereador, quando diz que é uma região extremamente carente de áreas disponíveis para a prática de caminhada, de lazer, de divertimento, enfim. Nós precisamos mesmo unir forças no sentido de fazer com que aquela região seja contemplada com urbanização e reurbanização de áreas, principalmente com relação às áreas verdes daquela localidade. Parabéns, quero pedir permissão de Vossa Excelência para assinar conjuntamente esse requerimento. Obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Saca. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, queria parabenizar o vereador João Pereira pela propositura desses requerimentos, que são muito pertinentes para a nossa cidade. Queria falar sobre o requerimento 465, que fala sobre a varreção de ruas, que infelizmente está faltando atenção da Secretaria de Serviços Urbanos para algumas áreas. Posso falar até pela minha própria casa. Eles varrem 2 ruas para cima e depois param no caminho, a gente não entende por quê. E é em torno da MF Remanso Campineira. Inclusive, a própria diretora já falou comigo lá, reclamando da falta do capricho em relação à limpeza das ruas lá. E que inclui essa área também. Bem como nesses outros bairros também, no Jardim do Bosque, Santa Rita, tem várias reclamações sobre a questão de varreção. Então, seria necessário que esse capricho fosse feito só não na época do aniversário da cidade, mas durante todo o ano. Porque esse ano, nessa semana, a gente viu que houve um capricho maior, mas que esse capricho continuasse durante o ano todo, não só uma semana ou um mês só. Então, parabenizo Vossa Excelência por essa propositura, e que assim, quem sabe, com um pouco de questionamento, a gente consiga ver um zelo maior pela Secretaria de Serviços Urbanos. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Edivaldo. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, queria parabenizar a Vossa Excelência pela propositura 467 de 2013. Realmente, eu também tenho essa preocupação com a nossa cidade em questão à limpeza. Tá? Eu estive semana passada no Departamento de Serviços Urbanos aqui da região do Remanso, constatei lá 4 máquinas quebradas, uma patrol sem pneu, caminhão quebrado, quer dizer, fica difícil manter a cidade limpa sem estrutura. Tá? Quando você entra em Hortolândia, que você vem de outra cidade, e entra em Hortolândia, você vê a diferença. A cidade parece que está sem alguém para cuidar dela como deveria. Está limpa, como o Zaca acabou de falar, nosso vereador, que é nessa semana de aniversário da cidade, e realmente deram um trato nas avenidas principais. Mas os bairros de periferia aí estão mais abandonados. É rato, é cobra. De cada 10 moradores que você conversa, pelo menos 8 ou 9 pede para a gente tentar
fazer uma limpeza no terreno. Isso não é o papel de um vereador. Tá? Eu acho que a prefeitura, o poder executivo aí tem que dar mais atenção a essa questão, colocar fiscais para realmente fazer o serviço de fiscalização e realmente multar para que esses donos desses imóveis aí realmente mantenham limpo. A gente precisa criar políticas de melhorar a limpeza do nosso município. Eu acho que Hortolândia está caminhando, está andando bem, mas nessa questão da limpeza está deixando a desejar. Eu parabenizo e gostaria de assinar em conjunto com Vossa Excelência. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Nego. Presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, gostaria não só de parabenizar o vereador João Pereira pelo requerimento 465, e o 467 e o 488, fora os outros também, gostaria de estar assinando em conjunto. Quando o João fala da varrição da cidade, a gente acaba englobando mais coisas, o entulho, a água correndo no meio da rua. Nossa, nossa cidade parece que ficou parado um ano, agora voltou todo o vapor aí. A gente vê o pessoal aí pintando guia, vê o pessoal arrumando as pontes, mas é muita sujeira, é muita água no meio da rua. Tem lugar aqui no Remanso aí que o pessoal fez um canaletão, fez 2 canaletão e continua a água no meio da rua. Semana passada tinha falando sobre as fossas, que é a demora dessas fossas. Sabe, eu não sei se a Secretaria de Serviços Urbanos está acontecendo. Estive lá com o Edivaldo essa semana, muita máquina quebrada, gente. Falta de tratorista, a população não aguenta mais essa situação aí. Então eu gostaria de estar assinando esses requerimentos e também o do bairro Jardim São Jorge, que o nobre Edil acabou de colocando aqui. Positivo. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores concordam para eles sentados, os contrários se levantem, aprovados. Alguns vereadores solicitaram para estar assinando conjuntamente. O autor autoriza? Então eu peço à secretaria que passe o documento para que os vereadores possam assinar conjuntamente. Requerimento 468/2013, requerimento que pede informações sobre empreendimentos habitacionais de interesse social no município. Esse requerimento é de autoria do nobre vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários se levantem, aprovado por todos os presentes. Requerimento 469/2013 requer informações sobre o Centro de Controle de Zoonoses. Requerimento 470/2013 requer informações sobre coleta e reciclagem de óleo de cozinha no município. Ambos requerimentos de autoria do novo vereador Jair Padovani. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra o autor, o vereador Jair Padovani. Senhor presidente, nobres pares, requerimento 470, requerimento sobre coleta e reciclagem de óleo de cozinha no município. Nós sabemos hoje aí que a parte ambiental é muito importante. E tem algumas pessoas aí, até a lanchonete, questionando que pessoas que utilizam muito esse óleo aí para fritura, essas coisas, e nós estamos questionando aqui para saber se a prefeitura está fazendo essa coleta. Porque o que eu tenho sentido aí, muitas pessoas estão acabando colocando isso no rede de esgoto. E isso é um problema seríssimo para a Sabesp. Entendeu? Agora, por que isso acontece? Porque nós não temos a coleta. Entendeu? Então seria de suma importância, tá? Principalmente essas coletas passar uma vez por semana, mais ou menos, em todas as lanchonetes aí, e avisando esse pessoal. Porque isso, a parte ambiental vai agradecer muito no futuro. E também a nossa estação de tratamento de esgoto. Porque isso é um grave problema, porque quando você joga o óleo, a hora de você fazer lá a estação resolver esse problema é muito difícil. Então nós estamos aqui questionando a prefeitura para que pelo menos uma vez por semana passe nos comércios e também nas casas aí que as pessoas que querem estar guardando, né, porque tem muitas pessoas que utilizam isso até para fazer sabão, não é isso? Então é importante até que avisa tal e fazer essa coleta para que não tenha problema nosso aí no futuro. O requerimento 471 requer informações sobre o transporte de ambulância. Isso já foi falado muito aqui,
E essa semana, mais uma vez, um paciente que estava agendado, tá, para ser transportado para uma cidade, ele tinha lá a consulta marcada e, na véspera, desmarcaram outra vez a ambulância. Aí nós tentamos levar de carro, mas infelizmente a perna dele não dobrava e acabou perdendo a consulta. Isso é um absurdo que isso aconteça. Porque o que não entendo, se você já agendou isso há mais de 10 dias, aí chega na véspera e não tem ambulância, isso não cabe, sabe? Porque é uma situação muito complicada. Então, até questionei a secretária, ela falou que não é da pasta dela, é da pasta do outro secretário, tá? Mas nós precisamos ver que isso não volte a acontecer, porque é um problema seríssimo, tá? Porque uma pessoa que está acamada e necessita da ambulância, e no momento que ele precisa ser remetido para outra cidade, que aqui não tem aquilo que ele necessita, infelizmente a ambulância não vem pegar. Tá? Então, eu peço aí a todos os companheiros aí a aprovação dos requerimentos. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Queria consultar o autor do requerimento, porque está tendo uma dúvida. Teve 2 requerimentos que eu li, no caso, o 469 e o 470. E Vossa Excelência agora estava discursando, acho que em cima de um outro documento, que deve ser o 471, que não está na lista, inclusive algumas pessoas já até sinalizou. E na minha folha não consta, então até gostaria de ler a ementa desse documento para que fique registrado nos anais da casa que Vossa Excelência, de fato, apresentou esse documento que é de grande relevância. Nem nos meus documentos e nem do presidente tem. O senhor tem aí? 471. Isso. Pois não, presidente, o secretário possa fazer leitura da emenda. Então, é o requerimento 471, no qual a gente até pede desculpa para o autor, Jair Padovani, acabou nessa relação nossa não tendo esse documento, mas é o 471/2013, que requer informações sobre o transporte de ambulância no município de Hortolândia. Continua em discussão os requerimentos do vereador Jair Padovani. Com a palavra, o vereador Mercadão. Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Amida. Gostaria de parabenizar o vereador Jair Padovani pela propositura do requerimento 470, a importância desse requerimento, porque estava na Sabesp e os técnicos da Sabesp falaram que cada 1 litro de óleo acaba contaminando 1000 litros de água. Olha a responsabilidade que nós temos em relação ao meio ambiente. E nós sabemos que aqui na cidade de Hortolândia, muitos micros empreendedores, eles trabalham com coletas de óleo. Por que não a Secretaria de Meio Ambiente fazer um levantamento, cadastrar essas empresas que fazem coleta de óleo na cidade e elas fazerem esse trabalho em parceria com o poder público? E aí estaremos diminuindo um pouco do óleo que vá para a rede de esgoto, que acaba atrapalhando a Sabesp, como o nosso nobre vereador Jair Padovani falou. Então, isso é uma proposta que nós poderíamos fazer ao Poder Executivo, até pedindo ao nobre vereador Jair Padovani que possa acrescentar isso no requerimento, para a gente ajudar e, ao mesmo tempo, criar um meio de renda para essas pessoas. E acaba fazendo um trabalho também ambiental e deixando também os nossos rios, nossas águas mais limpas em relação ao óleo de cozinha. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador John Lennon. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres vereadores, quero aqui parabenizar o vereador Jair Padovani pelas proposituras de todos os requerimentos, mas falar sobretudo do requerimento
471, que é relacionado à ambulância, esse vereador aqui, também tem recebido muita reclamação, vereador. Gostaria de parabenizá-lo e pedir para Vossa Excelência, se é possível, assinar em conjunto contigo. Parabéns. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários se levantem. Questão de ordem, presidente. Pois não. Gostaria de consultar o autor do requerimento 470 e 471, não em conjunto. Eu consulto o autor do requerimento e autoriza os demais assinarem juntos. Está à disposição dos nobres pares para assinaturas. Eu peço à secretaria que passe os documentos para assinaturas. Requerimento 472/2013, que requer informações sobre as condições da pavimentação asfáltica na rua João Pereira Barreto, no bairro Nova Hortolândia. Requerimento 482/2013, que requer informações sobre iluminação pública nos bairros Parques das Figueiras e Real Cambuí. Ambos requerimentos de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Mercadão. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, vereadora Mida. Gostaria de falar sobre o requerimento 472, sobre a rua João Pereira Barreto. É a rua que passa em frente ao polo esportivo, que vai até a Auxiliadora, até a Escola Leomar. Se trata de uma linha de ônibus. Acho que é de conhecimento também do nobre vereador Ananias, Edivaldo também, que tem conhecimento disso daí. E ali a avenida, por ser uma avenida, linha de ônibus, e de ser o trânsito de ligação de outros bairros, ela acaba tendo um fluxo maior de veículos ali. Então, estou pedindo nesse requerimento aqui uma maior atenção, primeiro, para tapar os buracos existentes lá naquela rua, e que dê uma reforçada também na pavimentação asfáltica, por se tratar de uma via de ligação entre os bairros. A importância disso, ali nós temos a UPA, nós temos o estádio Tico Breda, o Centro Poliesportivo Nelson Cancian, nós temos supermercados, farmácias, então o fluxo de veículo ali é muito grande. Então a importância de fazer um recapeamento naquela rua é muito importante para atender os munícipes daquela região e também atender o comércio local ali daquela região. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que permaneçam sentados, os contrários se levantem e aprovados. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 473. O requerimento 473, 474 está sendo prejudicado, que o autor do requerimento... Assine em conjunto, Vossa Excelência. Com a assinatura do vereador Zezé, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Requerimento número 473/2013. Requer informações sobre efetivo da Guarda Municipal de Hortolândia. Requerimento número 474/2013. Requer informações sobre o apoio da Prefeitura Municipal de Hortolândia ao Clube Futebol Social Esportiva Vitória. Os requerimentos são de autoria do novo vereador Valdecir de Jesus e o Zezé. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 475/2013, que requer informações sobre transporte para pacientes de Hortolândia que fazem o tratamento na Unicamp. Esse requerimento de autoria do novo vereador Regis Bueno. Presidente. Pois não, vereador. Foi avisado que esse requerimento tem o mesmo conteúdo que o requerimento do Edivaldo. Inclusive, já foi até respondido pelo prefeito municipal. Então, eu sugiro que seja retirado da pauta. Então, o requerimento do vereador Regis, por ter solicitado esse requerimento no mês de abril, o vereador Edivaldo, já tendo a resposta do prefeito, se o vereador está contemplado, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam com a retirada, permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado todos os presentes. Requerimento número 476/2013. Requer informações sobre a construção de casas populares no Jardim Primavera. Requerimento número 477/2013, que requer informações sobre as obras de urbanização e melhoria no Jardim Boa Esperança. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Aparecido Meira. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
Os que concordam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por todos os presentes. Requerimento 478/2013 requer informações sobre obras de pavimentação asfáltica no Jardim Novo Horizonte, no Taquara Branca. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Ananias José Barbosa. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, quero ser bastante breve com relação ao requerimento 478, até porque nós sabemos que, questionando com relação à pavimentação asfáltica lá do Jardim Novo Horizonte, conhecido como Taquara Branca, já foi palco de outros debates e outras discussões nessa casa, mas uma resposta do prefeito atual com relação àquela pavimentação é de que o projeto, um programa, né, para resolver definitivamente a questão do asfalto naquele bairro seria elaborado e executado ainda nesse exercício. Então, o requerimento ele questiona isso, né? Qual é o prazo de conclusão desse estudo, desse planejamento, desse projeto para a implantação da pavimentação asfáltica lá no Taquara Branca, e também se as obras que estão sendo paliativamente feitas ali, com a colocação de cascalhos ou outros produtos, oriundos, inclusive, da reciclagem de material da construção civil, se é adequado, qual é o tempo de vida útil desse material, por quanto tempo, havendo uma contribuição por parte da natureza, né, com relação à chuva, principalmente, por quanto tempo ele dura, né? Qual é a vida útil desse material? Então, o requerimento é mais para ter essas informações no sentido de subsidiar os moradores ali do Taquara Branca, que nos cobra bastante com relação ao posicionamento. Pois não? Quero parabenizar a Vossa Excelência por mais uma confecção desse documento, tendo em vista que aquelas pessoas sofrem muito em período de chuvas, e agora é poeira, né? Então, assim, quando eu confeccionei esse requerimento, deve estar uns 2 meses, os moradores vêm no meu gabinete e falaram assim, se o Gugu fizesse uma casa em cada rua, não precisava nem vocês cobrar do prefeito, né? Eu tive que escutar isso da população, né? Mas o prefeito falou que vai fazer aquele asfalto, mas com aquela casa que o Gugu fez, o programa do Gugu fez, as pessoas ficaram revoltadas com a da rua de baixo, da rua de cima, porque dentro de uma semana fizeram uma rua só porque a televisão ia estar lá. Mas, parabéns pelo documento, né? Mas tenho certeza que esse prefeito vai atender os anseios daquela população. Era isso. Obrigado, vereador. A sua colocação realmente reforça essa necessidade, no sentido de ter para aquele morador, para aquele povo, para as pessoas que habitam ali, uma resposta, ao menos, do planejamento que está sendo elaborado pelo Poder Executivo. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jair Padovani. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de parabenizar o vereador Ananias pelo requerimento sobre a pavimentação asfáltica do bairro Novo Horizonte, conhecido como Taquara Branca. Gostaria de dizer que nós tivemos a oportunidade, ainda na gestão do prefeito Ângelo Perugini, estar eu, o vereador Clodo, o vereador Zezé, o vereador Nego. Nós tínhamos lá mais de 400 pessoas lá, e fomos muito questionados. E, inclusive, nós conseguimos, através do presidente, na época, o Zezé, trazer uma comissão para falar com o prefeito, e ali foi colocado que até o final da gestão teria todas as ruas pavimentadas. E hoje nós somos muito cobrados com isso. E o vereador Meira soltou alguns dias aí uma remessa de obra, e também agora o Taquara Branca lá está contemplado.
e esperamos que, com a maior urgência, aquele povo tenha também o seu asfalto, porque nós sabemos, não tem tanta casa, mas são povos trabalhadores, povo que trabalha na roça, são povos ali que trabalham de sol a sol e merece também estar pisando no asfalto ali. Então, parabéns, Ananias, e gostaria de estar assinando junto também esse requerimento, se Vossa Excelência nos permitir. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores. E agora eu consulto o autor se autoriza os demais vereadores a estar assinando conjuntamente. Está autorizado pelo autor do requerimento. Eu peço à secretaria que passe o documento para a assinatura de todos os vereadores. Requerimento número 479/2013. Requer informações sobre o Programa de Recuperação Asfáltica no Parque Hortolândia. O requerimento de autoria do nobre vereador Clodomiro Benedito Gonçalves. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 480/2013 requer informações sobre medidas de saúde aos dependentes químicos. Requerimento 483/2013 que requer informações referente à indicação 1071/2013. Requerimento 485/2013 que requer informações sobre as vagas criadas para o berçário na IMEF Taquara Branca. Todos os requerimentos de autoria do novo vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de pedir a retirada do requerimento 480 para fazer uma melhor elaboração. O autor do requerimento pede a retirada do 480 e eu consulto o plenário se aprova a retirada. E fica para discussão o requerimento 383 e o 483 e o 485. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com a comissão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer minha inscrição na tribuna livre. Eu peço ao primeiro secretário que faça a inscrição do vereador para a tribuna livre. Requerimento número 481/2013. Requer informações sobre a Secretaria de Saúde, Atenção Básica Especializada e Secretaria de Saúde, Atenção e Urgência e Emergência. Requerimento número 490/2013. Requer informações sobre as publicações dos atos normativos e administrativos do Poder Executivo de Hortolândia. Os requerimentos de autoria do nobre vereador Ceará. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Ceará. Senhor presidente, nobres colegas, senhora vereadora, eu quero falar desse documento que é tão importante. É a divisão dessa duas secretarias. Porque depois dessa divisão, nós vereadores, eu acho que não só esse vereador, que vai ver um problema, fala assim, tá na atenção básica. Vai lá e fala, não, é de urgência e emergência. Então assim, a gente virou bola de ping-pong. Porque fica jogando para uma e para outra secretaria. Agora há pouco, na reunião aqui com a Paula, o vereador João Pereira, Jair, aconteceu a mesma coisa, né, vereador? Então, assim, aí aqui eu pergunto, para qual dessa secretaria ordena a despesa? Porque só pode ser uma só que ordena a despesa, né? Eu quero saber qual dela recebe a verba do SUS, para poder a gente estar aí respondendo as questões de alguns, até pessoas do Face, pessoas que me questionam, falam, vereador, como que a saúde tem duas pastas? Porque, que eu saiba, é só uma que ordena a despesa. Como que vem o recurso de Brasília? Vem para as duas? Então, assim, esse requerimento, eu quero aguardar a resposta e passar à população que está ansioso pela resposta. E também, pessoal, estivemos em Brasília com a vereadora Mida, e lá foi muito bem aproveitado. Tivemos lá o papel do vereador na Câmara Municipal e também
Por isso que eu fiz esse documento, porque hoje o prefeito gasta quase 1 milhão para publicações das portarias, dos editais, e dá para fazer eletrônico. Então, assim, muita cidade lá do Rio Grande do Sul não usa mais jornais expressos para fazer as portarias, os pregão. Então, assim, estou fazendo aqui um documento ao prefeito para que ele faça também eletrônico, né, o diário oficial eletrônico da cidade, que é mais transparente e não gasta mais impresso na nossa cidade. Então, foi vários temas que nós tivemos lá, e foi muito importante essa semana a gente fora da cidade, mas muitas coisas a gente vai trazer aqui para a cidade com experiência de outras câmaras municipais. Era isso, senhor presidente. Os requerimentos do vereador Ceará continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por todos os presentes. Eu peço ao primeiro secretário que faça a inscrição do vereador John Leno para o uso da tribuna. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência também solicitasse a minha inscrição para a tribuna livre. Peço também ao primeiro secretário que faça a inscrição do vereador Ananias. Requerimento 484/2013, que requer informações sobre a possibilidade de criação de lei por iniciativa do Poder Executivo com a finalidade de atribuir folga aos servidores municipais na data de seu aniversário. Esse requerimento é de autoria do novo vereador John Leno. O requerimento do vereador John Leno está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 489/2013. Requer informações sobre a implantação de caçambas coletoras de entulhos no município. Requerimento número 491/2013. Requer criação de comissão de representação que especifica. Indicação número 1305/2013. Indicamento de projeto de lei instituindo o programa Bolsa de Estudos no município de Hortolândia. Os requerimentos são de autoria do novo vereador Paulo Pereira Filho e Aparecido Meira. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. E assim nós finalizamos a leitura e discussão, aprovação dos requerimentos desta tarde. E agora passamos ao item 5, leitura, discussão e votação de 10 moções, aonde eu peço ao primeiro secretário que inicia a leitura das moções. Moção número 109/2013. De congratulações ao dia de comemoração do 22º aniversário da cidade de Hortolândia. A moção de autoria do nobre vereador José Nazareno Gomes Zezé. Conjuntamente com o autor, senhor presidente. A moção de número 109/2013 tem assinatura do vereador Zezé e também do vereador Clodo. Essa moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por todos os presentes. Moção 110/2013 é uma moção de apelo para a Câmara dos Deputados para aprovação do Estatuto da Juventude. Essa moção é de autoria do novo vereador Regis Bueno. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador secretário Regis. Vereadora Amida, venho a essa tribuna aqui para falar sobre o Estatuto da Juventude. As políticas públicas de juventude do governo federal têm sido efetivas no âmbito nacional. Mas o Estatuto da Juventude, que já foi muito discutido com entidades classistas, com a UNE e outras organizações, chegou ao Congresso, passou em primeira votação, foi para o Senado, sofreu alterações e agora está voltando para a Câmara. Esse projeto ele dá a juventude do nosso município, né? Inclusive do nosso país. Então, seria importante que essa aprovação fosse em caráter célere, para que a gente pudesse ter os direitos garantidos através do Estatuto. Assim como o Estatuto do Idoso está em vigor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que o Estatuto da Juventude já passou da hora de ser aprovado.
Então, essa moção de apelo, ela vem para que seja votado de maneira mais acelerada esse estatuto. A moção continua em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os presentes. Moção número 111/2013, de parabenização pelo Dia do Assistente Social. A moção de autoria da nobre vereadora Clemilda Pereira. A moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos os presentes. As moções de número 112 e 117 está sendo prejudicada por falta... Questão de ordem, senhor presidente. Eu posso assinar as moções em conjunto com o vereador Valdeci? Então, eu peço ao segundo secretário que faça a leitura das moções dos vereadores Nego e Ananias. Moção 112/2013, a moção de congratulação aos enfermeiros e demais profissionais da saúde, em comemoração à Semana da Enfermagem. Moção de número 117/2013, de congratulação pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ambas as moções é de autoria de 9 vereadores, Valdecir Alves Pereira Nego e Ananias José Barbosa. As moções estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Moção número 113/2013, de congratulação a todos os servidores da EMEIF Sebastiana das Dores Moura. A moção é de autoria do nobre vereador Ananias José Barbosa. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor, o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, quero ser breve, mas não poderia deixar de falar com relação ao que motivou a propositura desta moção. A todos, aí a palavra todos eu prefiro que seja reforçada, porque é a todos mesmo, servidores da EMEIF Sebastiana das Dores Moura, ali no Vila Real. A nossa região é uma região extremamente carente. Nós sabemos que o déficit nas questões relacionadas a vagas em creches no município de Hortolândia, com dados vindo do próprio Poder Executivo, chega próximo de 4.000 crianças fora das creches, e a Prefeitura, já no 5º mês de governo, ampliou ali naquela escola, com a implantação de 2 salas de berçário, 30 novas vagas para crianças de 6 meses a 3 anos, que é a creche no município de Hortolândia. E as 30 vagas abertas na EMEIF são exclusivamente de berçário, o que muda por completo a rotina, o dia a dia de toda a unidade escolar. Demanda um cuidado muito maior, demanda um controle, inclusive comportamental por parte dos servidores. Houve uma necessidade naquele local de subtrair dos servidores já existentes alguns espaços existentes, entre eles o estacionamento, onde os funcionários guardavam os carros, e agora não pode guardar mais, porque foi utilizado aquele espaço para a implantação das 2 salas de berçário, e reconhecendo a importância da abertura dessas vagas ali naquela unidade escolar, todos, sem exceção, todos os servidores receberam com muito grato, com muita satisfação, com muita alegria, estas novas crianças, esses novos 30 alunos de berçário na EMEIF Sebastiana das Dores. O prefeito esteve lá, já inaugurou, as salas já estão em funcionamento, as crianças já estão sendo atendidas. É claro que é uma sementinha, né, num universo tão grande, perante um número grande de crianças ainda fora das creches, principalmente com relação ao berçário. O problema maior é com relação mesmo ao berçário, mas eu não poderia deixar de parabenizar o comportamento de todos os servidores daquela unidade, que soube compreender,
que soube aceitar, que soube compartilhar em equipe as necessidades prementes para a implantação do berçário naquela unidade escolar. Eu gostaria que Vossas Excelências nos apoiassem na aprovação dessa moção, porque eu entendo que é também uma ferramenta de motivação e de reconhecimento por parte dos servidores públicos municipais. É claro que várias outras unidades escolares também têm o mesmo comportamento, mas nesse caso específico, eu, inclusive por fazer parte do grupo da educação do município de Hortolândia, sei que muda e muda por completo a rotina do dia a dia da unidade escolar. Parabéns a todos aqueles servidores, eles merecem o nosso reconhecimento, o reconhecimento da Câmara Municipal e também por parte do prefeito municipal. Muito obrigado. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os presentes. Moção 114/2013 é uma moção de congratulação e parabenização à nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Essa moção de autoria do novo vereador John Lennon. A moção está em discussão. Com a palavra o autor, John Lennon. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu venho aqui falar mais uma vez no uso da tribuna para falar de um assunto aqui que é pertinente ao nosso município. Nós estamos na capital nacional da indústria ferroviária e Vossas Excelências têm acompanhado, a gente tem feito um trabalho nesse sentido. Há um mês atrás nós recebemos no nosso gabinete o presidente da ABFER, o senhor Vicente Abad, da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Na ocasião, falamos com ele da importância do transporte ferroviário como uma alternativa ao trânsito caótico no nosso município, na nossa região. Antes disso, porém, nós já havíamos encaminhado um requerimento para o Executivo, também falando disso. Após isso, nós fomos até São Paulo, na posse do presidente, convidados, estivemos na Fiesp semana passada, e na ocasião, levamos a ele um ofício solicitando para o nosso município da construção de um SENAI, especificamente, não só para se tratar disso, mas especificamente para profissionalizar, para dar condições das pessoas que aqui residem trabalharem no mercado ferroviário, uma vez que nós estamos na capital nacional da indústria ferroviária e nós não temos mão de obra técnica para essa área. Encaminhamos, então, esse ofício ao nosso presidente, lá na Fiesp. Estivemos também na Ciesp, em Campinas, falando do mesmo objeto, né, que é a instalação de SENAI. Por essa razão, nós estamos encaminhando, então, uma moção de parabenização à ABFER, que é uma entidade de extrema importância e de grandeza para o nosso município, para o nosso país, uma vez que tem se discutido muito a questão do transporte ferroviário no país. É isso que eu gostaria de contar. Vereador. Pois não, por favor. Acho que a importância dessa moção de informar a nossa população que o crescimento do transporte ferroviário, como a informação que a gente tem da ALL, irá crescer. Hoje passa uma média de 700 vagões por dia aqui na cidade de Hortolândia e região. E isso irá triplicar, irá para 2.100 a passagem de vagões de trem aqui na linha férrea em Hortolândia, isso por dia. Se imagine o trânsito e o que irá acontecer na nossa cidade, e com a ampliação disso. Mas também a atenção sobre as passagens e a participação deles também nas passagens sobre nível que tem aqui. Mas parabenizo o senhor pela moção. Vossa Excelência tem razão, eu gostaria de pedir licença até para ler aqui o ofício. A Associação Brasileira da Indústria Ferroviária foi fundada no dia 8 de agosto de 1977 por fabricantes de equipamentos para o sistema ferroviário, com o objetivo de destacar a importância da indústria e do transporte ferroviário de cargas e de passageiro. A principal missão da ABFER é defender o interesse da indústria brasileira de equipamentos, componentes e materiais ferroviários e contribuir para o desenvolvimento deste modal de transporte no Brasil, visando sua adequação às reais necessidades do país. Atualmente, a ABFER é integrada por 65 empresas associadas, dentre elas a Maxion, a CAF, sendo referência em incentivos, patrocínios e desenvolvimento de estudos e pesquisa de interesse do transporte ferroviário.
no dia 10 de maio de 2013, em cerimônia ocorrida no edifício da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na Fiesp, na qual eu estive presente, a Abifer renovou sua diretoria, na qual o senhor Vicente Abade foi empossado novamente como presidente da instituição referida. Na oportunidade, também foram apresentados ao vice-presidente para Relações Institucionais e os vice-presidentes, os conselheiros fiscais efetivos e suplentes. Então, Vossas Excelências, trago ao conhecimento de Vossas Excelências e agradeço. Muito obrigado. A palavra? A moção continua em discussão, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por todos os presentes. Gostaria de consultar o autor da moção, se eu poderia assinar em conjunto com ele. Ok. Eu consulto o autor da moção, se autorizam o vereador Regis está assinando junto ou os demais vereadores. Também questão de ordem, também gostaria de assinar junto com o vereador John Leno. A moção está à disposição de todos os vereadores para estar assinando junto com o autor John Leno. Eu peço à secretária que passe o documento para ser assinados. Moção número 115/2013. De repúdio, aprovação e tramitação da PEC 33/2011, que busca limitar os poderes do STF. Moção número 118/2013, de apelo ao excelentíssimo senhor governador Geraldo Alckmin pela implantação de um instituto de criminalística no município de Hortolândia. As moções são de autoria do nobre vereador João Pereira da Silva. As moções estão em discussão. Com a palavra o autor, professor João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de debater a primeira moção, que é a moção de número 115/2013, de repúdio, aprovação e tramitação da PEC 33/2011, que busca limitar os poderes do STF, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer uma leitura em parte aqui da moção, para a gente ver o que basicamente está acontecendo em Brasília. PEC 33/2011 significa a abolição da separação dos poderes. Em síntese, essa PEC busca limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, submetendo-o, em alguns casos, ao Legislativo, ou seja, ao Congresso Nacional. Deste modo, algumas decisões do Tribunal, responsável por vigiar o cumprimento da Constituição Federal, precisarão ser aprovados pelos que deram causa à consulta à Corte. Isso tem nome, é golpe. O Estado democrático de direito é composto de poderes independentes, a base de qualquer democracia. O legislativo legisla, o judiciário julga e o governo administra. Há exceções, como medidas provisórias, decisões de caráter normativo e funções administrativas ou judiciárias ligadas ao legislativo, como tribunais de contas, mas são, por óbvio, exceções. Se o Congresso Federal aprova uma lei que possa contrariar a Constituição Federal, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre isso. Atualmente, por maioria simples, considerando o total da casa, 6 de 11, com a PEC passariam 9 de 2. Mas isso nada significa. No caso do STF julgar uma lei inconstitucional, mesmo com 9 ministros, assim votando, a decisão do Supremo vai para a Câmara, para que os parlamentares a ratifiquem. Tendo o poder de veto, o Poder Judiciário se tornaria subordinado ao Legislativo, em matéria de julgamento constitucional de leis. Então, nobres pares, eu peço o apoio, atenção especial. Esta PEC está sendo votada já passou por algumas comissões, do Congresso Nacional, está sendo votada em Brasília, tem um longo caminho ainda até pela aprovação dessa PEC. Mas o que está acontecendo, no meu ponto de vista, é basicamente um absurdo. Como pode submeter decisões do Supremo Tribunal Federal ao Poder Legislativo?
Seria que mesmo que submeter a decisão do juiz aqui num fórum local, a Câmara Municipal. Cada poder compete algumas atribuições a si. Então, assim, independente de questão ideológica, partidária, eu acho que essa PEC ela é de uma incompetência ou de uma má conduta, ou de uma má fé muito grande da pessoa que está fazendo isso aí. Então, eu peço aos nobres pares, né, para que essa casa aqui, né, vote essa moção de repúdio à tramitação dessa PEC e que o Supremo Tribunal Federal continua julgando, continua dando as suas decisões. Nós do Legislativo, nós temos que legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Não cabe a nossa função. Em alguns momentos, nós até julgamos, né? Julgamos contas, julgamos alguma, né? Abre-se algumas seis. Nós temos esse poder também. Mas assim, a grosso modo, 99%, né, do poder de julgamento, quem tem é o STF. Então, peço a atenção desta casa e de todos os nobres vereadores para aprovar essa moção. Agora, a segunda moção, acho que todos vocês viram aqui nesta semana o fato, né, da morte de um jovem, né, aqui na rua, na Avenida Olívio Francischini, foi atropelado por um ônibus, né, e o corpo ficou das 2 horas da manhã até as 9h30 estendido no chão. Recebi várias denúncias pelo Facebook, pelas ferramentas sociais, em que mães revoltadas, porque as crianças do Santo André, do Jardim Santo Amélia, do Campos Verdes ali, né, do Everest, as crianças estudam no Pinheiro. E de manhãzinha, gente, passando e vendo aquele sangue escorrendo ali, o corpo do rapaz estendido ali no chão. Então, acho que assim, né, acho que a dignidade é tanto na vida quanto na morte, o respeito ao ser humano. Ora, o Instituto de Criminalística, que está localizado em Campinas, que é responsável por 9, agora eu conversei com o Jair, parece que 16 cidades. 7h30 para tirar um corpo, esperando um perito. Eu clamo aqui ao senhor governador do estado de São Paulo, Hortolândia, essa região de Hortolândia, Sumaré, Montemor, tem que ter um Instituto de Criminalística aqui também, tem que ter os peritos próprios. Já pensou se morresse mais aí 2, 3 pessoas então? Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo. E houve uma revolta muito grande com os moradores, né? No período da manhã, as pessoas que foram fazer caminhada, tinha mais de 500 pessoas ali. Teve algum momento que teve que desviar o trânsito, causou um transtorno muito grande naquela região ali, né? Então, assim, tivemos a independência política, estamos fazendo a independência agora da justiça, queremos mais várias distritais, né? Queremos essa questão dos peritos aqui na própria cidade. Já não basta ter o ML americana, tem que ter o Instituto de Criminalística também. Então, acho que o cidadão hortolandense merece respeito, dignidade, né? Acho que nós aqui temos esse papel de cobrar, né, políticas para que essas coisas sejam mais rápidas. Se não for possível a instalação de um Instituto de Criminalística aqui em Hortolândia, que aumentem o número de funcionário americana, dobre, triplique, mas que o cidadão não possa passar por essa situação, né? As famílias querendo, às vezes, velar o corpo ali, convidar... Não pode, por quê? E aí o pior, depois de 7h30, vem o perito, tira foto do ônibus, da moto, né? Do corpo ali. Depois vai para o ML ainda, fica mais um tempo lá. Incrível. Então, acho que Hortolândia, o cidadão hortolandense, merece respeito nessa questão. Por isso que eu clamo e faço essa moção de apelo ao excelentíssimo governador Geraldo Alckmin, né, pela implantação desse Instituto de Criminalística aqui no município de Hortolândia. Uma parte, vereador. Sim. A importância dessa moção, isso remete não só a esse caso, mas nós tivemos a perda de uma viatura nossa e colocou em risco guardas municipais nossos, que foram levar um embriagado que estava causando transtorno no trânsito de Hortolândia para o ML de Americana. Olha, tivemos que deslocar uma viatura daqui, o meliante começou a dar problema, teve que outra viatura para acompanhar, esse mesmo causou um acidente, capotando a viatura e colocando em risco os guardas, perdemos um patrimônio público e tivemos que deslocar daqui para Americana. A importância dessa moção e a relevância dela é muito importante para os munícipes da nossa cidade. Parabenizo o senhor e gostaria de estar assinando junto com o senhor. Muito obrigado, vereador Mercadão. Vou colocar à disposição de todos os nobres pares, mas acho que o essencial é isso, chamar a atenção.
Porque o morador, ele acha que é culpa dos médicos aqui da cidade, ele acha que é culpa do secretário de saúde da cidade, ou se não do prefeito, do vereador. Ó, vereador, você tem que fazer alguma coisa. Não, gente. É competência do Instituto de Criminalística de Americana. Enquanto o perito não vem, o corpo fica lá. Se o cara demora 10 horas, 2 dias, 3 dias, eu estou vendo a hora que isso vai acontecer. Que é um absurdo. Segundo a matéria e a reportagem do Todo Dia, diz que o perito, né, não foi localizado, parece que estava em outras ocorrências, e aí, né, a família preocupada, né, a empresa do ônibus também ali querendo solucionar a situação, a família querendo ver lá o corpo, né, a moto ali, as crianças, né, aquilo ali é uma área de grande passagem de pedestres ali, né, entre o Pinheiros e esses bairros que eu citei aí. Então, acho que assim, acho que a Hortolândia merece respeito, merece um carinho maior do governador. Se não for possível aqui a instalação deste Instituto de Criminalística, que aumentem, que dobre, que triplique esses números de peritos lá em Americana, para que tais casos não possam ocorrer mais na nossa cidade. Porque o nosso cidadão merece respeito e dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. E eu coloco aqui as 2 moções à disposição de todos para estarem assinando. As moções continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Jair Padovani. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de parabenizar o vereador João Pereira e falar sobre a moção 118 de apelo ao excelentíssimo governador. Nós sabemos que hoje o Instituto Criminalista, infelizmente de Americana, ele cuida praticamente de quase 10 cidades. E o problema se aflige quando chega um acidente grave. Então acontece aí, fica 7h30, 8 horas. E nessa casa nós já debatemos muito, porque inclusive, caso de polícia mesmo, quando você liga o 190, cai em Piracicaba. Agora, eu sempre fico me perguntando e questionando. Pô, nós estamos aqui 6 quilômetros de Campinas. Pô, nesse caso, por que não deslocar também a parte criminalística de Campinas? Que é muito mais rápido para chegar na nossa cidade. Então aqui nós temos que... A Polícia Militar você tem que responder para Piracicaba. Outras partes para Americana. E nós estamos com uma estrutura muito grande em Campinas. E Hortolândia está praticamente dentro de Campinas. Então, até que nós não tenhamos aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, ou na cidade de Sumaré, o Instituto Criminalista, por que não passar para Campinas para que cuide da nossa cidade de Hortolândia? Para que nós não vivemos esse problema que foi feito aí 7h30 praticamente, o corpo ali na avenida, e das 2h30 da manhã, somente às 9h30, 10 horas da manhã, que foi liberado o corpo. É um absurdo um negócio desse acontecer, entendeu? Aí vem o pessoal, parece que na troca de turno... Pois não, vereador? Exatamente. Isso aconteceu às 2h30, tá? Uma coisa, se tivesse vindo rápido, praticamente 1h, 1h30, estaria já totalmente liberada a avenida, não causando transtorno. Então, faço apelo aqui que, até que nós não tenhamos aqui ou a cidade de Hortolândia ou a cidade de Sumaré, né, que tenha o Instituto Criminalista, que Campinas nos auxilie, entendeu? Porque lá tem uma estrutura maior que possa atender a nossa cidade. Mas, parabéns, vereador, e gostaria de estar assinando junto com Vossa Excelência. As moções continuam em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem, e já tem a autorização do autor das moções para estar passando documentos para os demais vereadores estar assinando junto. Moção 116/2013, a moção de parabenizando o treinador da seleção hortolandense de handebol,
Moisés da Silva por ter sido escolhido como técnico da Seleção Paulista de Handebol Sub-18 no Brasil, CUP de Handebol. Essa moção é de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. A moção está em discussão. Com a palavra o autor Mercadão. Né? Boa tarde, presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, a todos os presentes aqui. Essa moção de parabenizando o treinador da seleção de Hortolândia, o Moisés, que foi indicado para a seleção paulista, isto é um reconhecimento pelo trabalho na área de esportes feito na cidade. É um trabalho de muitos anos, de muita dedicação, amor, às vezes passando por algumas dificuldades, mas esse treinador, o Moisés, tem uma história. Sempre que foi para os jogos regionais, jogos abertos, representando a cidade em competições da Federação Paulista, a base sempre foi com atletas da cidade. E a importância do reconhecimento do trabalho dele é que ele foi reconhecido por fazer a base na cidade. Ele foi reconhecido por fazer o trabalho com atletas da cidade. Isso cada vez mais fortalece o esporte na nossa cidade. A importância disso para a cidade de Hortolândia, que já tem a sua referência, que é uma cidade que está em franco desenvolvimento, mas também que tem a sua parcela de contribuição também pelo esporte. O esporte é uma ferramenta que nós usamos de inclusão, de educação, de social, e que nós temos que ter uma atenção especial. Queria até apoiar essa moção, porque conheço um pouco o trabalho do Moisés. E uma coisa que eu acho bem interessante é que ele pega na base, né, sem saber nada, e acaba transformando num nível competitivo. Isso é uma ação diferenciada, porque em alguns esportes, aqui em Hortolândia, já está num nível mais alto e acaba treinando um nível mais alto. E ele não, né, ele pega da base e transforma esses jogadores. Então, depois da moção aprovada, até queria assinar com você essa moção pela importância que o Moisés tem representado na nossa cidade. Coloco à disposição de todos os nobres pares para estar assinando, e a importância e a contribuição do vereador Regis, porque é isso mesmo que ele faz. Ele leva a criança até um estágio, ele acompanha até a fase de jovem, adolescente, jovem, e depois ele continua com o trabalho, não para por aí. Então, muitos jovens ele já formou, muitos atletas, e principalmente, ele construiu a personalidade, o homem, a pessoa de família, o caráter dessas pessoas. Então, da importância dessa moção de estar mostrando o trabalho e o reconhecimento pelo trabalho que o treinador de handebol da cidade de Hortolândia está sendo representado na Seleção Paulista Sub-18 no Brasil Cup, que não é só equipes do Brasil, tem equipes do exterior também. Então, por isso, essa moção, e obrigado a todos. A moção continua em discussão. Né? Com a palavra, o vereador Zaca. Senhor presidente, nova vereadora, novos vereadores, queria parabenizar o vereador Mercadão pela propositura, pela moção, porque realmente a gente que conhece o trabalho do professor Moisés fica até suspeito de elogiá-lo, porque é um professor dedicado, né, na causa dele, morador aqui do Jardim Nova Europa, que coloca essas meninas, né, num patamar diferenciado, transforma elas, quando não consegue transformar elas em atletas de alto nível, transforma em grandes cidadãs, né, que inclui elas num projeto esportivo, num projeto social, trabalha com a base, como foi dito pelo vereador, né, inclui elas em outros projetos lá, né, que não só do esporte, formando grandes cidadãs. Né. Então,
o professor Moisés mais do que merece essa moção, parabenizando, né, essa escolha para ele ser o técnico da seleção paulista também é mais do que merecido, porque é um professor que vem, inclusive, desde atleta, né, que representou a nossa cidade em jogos regionais, em jogos abertos, depois transformou-se em técnico, né. Ele, mais do que um professor, ele é considerado um pai dessas meninas, né, por muitas vezes ele deixa de atender a própria família para atender essas meninas lá nesse projeto com o handball, né. Então, gostaria mais uma vez de assinar com Vossa Excelência essa moção de parabenização e com certeza o professor Moisés está sendo mais do que merecida essa escolha para técnico da seleção paulista. A moção continua em discussão, né? Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. E assim nós finalizamos a leitura e discussão, aprovação das 10 moções apresentadas nesta tarde de hoje. E agora nós temos 3 vereadores inscritos para o tema livre. E eu convido para usar a tribuna o primeiro inscrito, João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, queria falar de 2 assuntos. O primeiro, presidente, nobres colegas, é a questão das queimadas, né? Já dei uma adiantada aqui no requerimento que foi discutido, mas acho que assim, não só o poder público, né, que a gente também não pode esperar que a prefeitura resolva todos os problemas da nossa vida privada, né? Mas temos que sermos conscientes e termos atitudes coerentes. Andando por qualquer parte de Hortolândia desse período, as queimadas nos fins de tarde, durante o dia, né, isso tem um prejuízo imenso para a nossa população, principalmente as crianças e os idosos. Gostaria de, nesse momento, fazer um apelo para toda a nossa população, fazer um apelo também até para o poder público, né, que comece a olhar com mais carinho essa questão, né, dessas queimadas. Não sei se vocês ouviram, isso é um relatório da ONU essa semana, do estudo sobre a quantidade de dióxido e monóxido de carbono na atmosfera. Nós estamos aproximando da quantidade de dióxido e monóxido de carbono da quantidade de 3 milhões de anos atrás, quando existia 450 partículas de dióxido e monóxido de carbono e 1 milhão de oxigênio. Sabe com quantas partículas nós já estamos? A proporção? Em 400. Os oceanos segundo os cientistas, né, tinham uma elevação de 40 metros. Né? Então, imagina as proporções, a catástrofe, né, que isso pode ocasionar. Né? E a queimada, o fogo, ele libera grande quantidade. Né? Já tem o debate das queimadas, né, das canas, dos canaviais para a produção do etanol. Qualquer vizinho hoje faz um montinho de cisco, vai lá e bota fogo. Gente, vamos botar a mão na consciência, vamos pensar. Até para isso o pessoal liga a gente, procura o vereador parece que tem que resolver todos os problemas. Eu fico preocupado e até lisonjeado que as pessoas procuram, né? Porque a nossa voz é a voz da população lá fora. Então pedir assim uma consciência muito grande. Hoje nós tivemos aqui todos os nobres pares, né? A Paula Nista, secretária de saúde de emergência, veio aqui falar, duplicou os atendimentos, né? Nos PSFs, na UPA e no hospital devido a essa questão respiratória. Muitas pessoas estão perdendo a vida. Então, assim, pedir para o poder público dar uma fiscalizada nessa situação, mas a população também fazer a sua parte. Porque, senão, é complicado, né? É uma questão que fala sobre a vida aí. Senhor presidente, o outro assunto é a questão dos bancos. Vou buscar aqui mais uma situação e falar mais uma vez. Continua a farra dos bancos aqui em Hortolândia. O desrespeito com o cidadão. Eu não sei. Eu fiz um requerimento esse tempo atrás aqui falando do papel do PROCON, a fiscalização. Aí você abre o jornal, todo dia mostra, Prefeitura de Americana estuda aumentar o valor da multa aos bancos. E depois tem uma grande reportagem que fala também de Campinas, que tem sido aplicado
multas pesadas nos bancos, em Campinas e em Americana. Já há uns 45 dias, vocês lembram que eu falei que os bancos de Americana tiveram 87 multas no total? Aí a prefeitura, juntamente com o PROCON, a fiscalização, a guarda municipal, né, assinaram um termo lá, deram 45 dias para os bancos se readequarem à realidade e não, parece que em um certo aspecto surtiu efeito. Mas assim, alguns bancos teimam em desrespeitar as regras, não só as leis federais, estaduais, mas principalmente as municipais, porque o município hoje tem poder. Nós temos muitas leis aqui em Hortolândia, mas infelizmente não tem fiscalização. Eu faço uma pergunta, cadê o PROCON de Hortolândia, gente? Cadê a fiscalização? O vereador não tem o poder de ir lá, se eu tivesse eu já tinha autuado, porque dinheiro eles ganham muito. As cifras, né? O Itaú mostrou aí, foi de 4 bilhões de lucro no primeiro trimestre deste ano, gente. Os caras não têm câmeras, tanto interno quanto externo, não tem os tapumes, não respeita a fila. Um banco que em 20 minutos, em dias normais, não é capaz de atender o cidadão, ou em 30 minutos, no dia de pagamento, feriado, dia santo, não atende o cidadão, vai me desculpar, ele tem que fechar. O abuso, esses dias, o meu assessor Osés, nós fomos pagar uma continha no meio de semana, ficou mais de 1 hora no Bradesco. Santander nem se fala. O Itaú, você fica lá comprimido, num espacinho, todo mundo em pé. Você vai sacar um dinheiro, tem 30 olhando a quantidade de dinheiro que você vai tirar. Então, acho que o nosso município tem que fazer alguma coisa, e é só mexendo no bolso. Não do gerente, né? Que o gerente, eu não culpo os funcionários, né? Eu quero tirar da crítica aqui os funcionários. Mas o sistema, né? Os proprietários desses bancos aí. Então, assim, está muito séria a coisa, a reincidência está muito alta, né? Acho que o PROCON tem que tirar o pé no chão aqui, né? A fiscalização tem que acompanhar, porque senão vão continuar tratando o povo, desculpa aqui o perdão da palavra, como um cachorro. Pô, há uns anos atrás você ia no banco, dentro de 10, 15 minutinhos, você resolvia a questão e não tinha toda essa tecnologia, né? Era no caderninho, né? Hoje tem computador, hoje tem programa de última geração, tem uns 30 para te... O gozado é o seguinte, na área do endividamento tem 30 atendendo, né? E no caixa, onde você tem que pagar ou receber alguma coisa, tem 3, 4. Vocês já observaram isso aí? No andar de cima, então, onde fica a gerência e a diretoria, tem uns 50 lá também. Mas para atender o povão, é um absurdo. Em Americana e em Campinas, as multas têm sido pesadas, né? E... assim, a cobrança tem aumentado. Agora, aqui na nossa cidade, eu espero que o poder público, o prefeito Meira, né, acione aí o PROCON da nossa cidade, a fiscalização, a guarda municipal lá em Americana dá apoio a essas ações, né, para que os bancos aqui comecem a tratar o cidadão com mais dignidade. É só isso aí, presidente. Muito obrigado. O próximo vereador inscrito para a tribuna livre é o vereador John Lennon. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres vereadores, não poderia deixar de registrar aqui hoje um tema que tem sido muito debatido neste plenário por todos os vereadores, e aí cito, por exemplo, o Zaca, acho que o Ananias deve ter comentado sobre isso, e todos os demais vereadores, que é com relação à dependência química no nosso município. Cada dia que passa, a situação tem se tornado ainda pior. Eu faço parte de uma pastoral que trabalha a questão da dependência, e junto com Vossas Excelências, não poderia deixar de manifestar e de chamar a responsabilidade para nós vereadores, de apontar políticas públicas para a questão da dependência no nosso município. Com isso, nós estamos chamando o primeiro debate público, e Vossas Excelências receberam os convites no salão da paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Campos Verdes, na quinta-feira agora, na rua José Roberto Diogo, número 255, onde foram distribuídos convites para o judiciário desse município, para o legislativo, para o executivo, para a diretoria regional de ensino, para as escolas, para os alunos. Teremos lá uma vereadora de Limeira, que é médica, também é da Pastoral de Sobriedade, um vereador de Campinas. Não dá para fugir desse debate, como diz o vereador Zaca, estamos perdendo a guerra a cada dia que passa, e cada dia que passa é mais precoce o uso de drogas lícitas e ilícitas pela juventude, por qualquer outra idade. Então, eu só quero reforçar a Vossa Excelência o convite
desse assunto importante e relevante para a nossa cidade e convidá-los para estar conosco nessa batalha, para apontarmos para o Executivo, para o Prefeito, políticas públicas para o controle e o combate à dependência química. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, não poderia deixar de fazer uso da palavra pela grata coincidência com o aniversário da cidade de Hortolândia. São 22 anos de emancipação política e administrativa da nossa cidade, ainda bastante carente de diversas ações de infraestrutura e de atendimento direto ao povo da cidade de Hortolândia. Mas o anúncio que o governador do estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, fez no nosso município. Foi inaugurado hoje, lá na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, no Amanda, o trevo de acesso ao bairro, que vai beneficiar toda a cidade de Hortolândia, e não por que dizer também da região. A própria empresa concessionária Rodovias do Tietê estima em 5.000 veículos diários passando naquela localidade. E também da duplicação de 3.240 metros, que dá um pouco mais de 3 quilômetros, ali do Jardim São Bento até o trevo de acesso inaugurado na entrada do Jardim Amanda. Essas obras são listadas e licitadas em 3 grandes módulos ou fases. A primeira foi a que foi entregue hoje pelo governador. A segunda inicia brevemente. Foi feito esse compromisso publicamente na presença de várias autoridades e também da imprensa local e regional, da duplicação do Jardim Amanda, onde para ali o acesso, né, onde foi entregue o acesso à nossa cidade, até a entrada principal do centro da cidade de Montemor. Uma obra, pelo contrato de concessão, prevista para iniciar no ano de 2017 e ser entregue no ano de 2019, foi antecipado aí com pelo menos 3 anos de antecedência. Esperamos que não seja só o lançamento, né, mas que aconteça efetivamente e que a população possa ser beneficiada com essa duplicação até a cidade de Montemor. Hortolândia e muitos hortolandenses, quando se desloca para aquela região, precisa muito dessa rodovia SP-101. E também contempla esse pacote de obras, pelo menos 5 obras de arte que são realizadas para retorno dos veículos, e também 2 passagens de pedestre, passarelas, né, já entregues, uma ali no São Bento e aquela do Amanda. E também tivemos a grata satisfação dada por um cidadão que recebeu desta Casa de Leis aqui o título de cidadão hortolandense, o Joaquim, até mandou um abraço para o vereador Jair Padovani. Eu justifiquei que coincidiu com o dia de sessão e muito provavelmente o Padovani estaria na sessão, que se confirmou depois, mas foi dito publicamente lá também, a pedido do governador do estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, que a licitação prévia para a retomada das obras do corredor metropolitano se encerrou na semana passada, e a semana que entra, a próxima semana, será publicada as empresas que poderão participar do processo de licitação, que será publicado no mês de junho, com ordem de serviço dada no mês de agosto de 2013. Por que essa informação ela é importante para nós? Porque serão investidos ainda num corredor metropolitano já iniciado, inclusive no governo anterior, do governador Geraldo Alckmin, que está no poder hoje, serão novos 144 milhões de reais investidos. E como ainda existe alguns lotes
com problemas de traçado ou problemas políticos administrativos dentro dos municípios que não é a cidade de Hortolândia, a gente acredita que as obras do corredor metropolitano retomam exatamente dentro do município da cidade de Hortolândia. Então, o nosso município, mais uma vez, será contemplado. Na ordem de 144 milhões de reais essa obra. Veio, coincidentemente, na mesma semana de aniversário da cidade de Hortolândia, e é um motivo de orgulho e de agradecimento por todos nós, representantes do povo da cidade de Hortolândia. Tenho certeza que esta Câmara corrobora com esses agradecimentos. Quem ganha, independentemente da denominação política, ideológica, ou mesmo de filiação partidária, mas quem ganha é o povo da cidade de Hortolândia. Ele merece. Meus parabéns a todos os cidadãos, parabéns e agradecimento ao governador Geraldo Alckmin por essa obra entregue para a população de Hortolândia na tarde de hoje. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos para o tema livre, eu quero agradecer aos senhores vereadores por mais uma tarde de trabalho aqui em prol da nossa cidade de Hortolândia, agradecer aos funcionários da casa, agradecer especialmente às pessoas que vieram acompanhar os nossos trabalhos, né? Não havendo mais nada a tratar, eu convoco os senhores vereadores para a sessão 17ª, realizar no dia 28 de maio de 2013, terça-feira, às 14h30. A todos, uma boa tarde, muito obrigado, Deus abençoe a todos.